Beleza, estamos gravando. Então vamos lá começar nosso bate-papo de hoje, 5 de setembro de 2022. Depois de alguns dias sem aula. Cleitinho, vamos começar pelas dúvidas. Bora. Vai lá, manda a primeira. Era sobre a vela e a sombra. Deixa eu ver aqui. Se a sombra ela ia fazer parte de um pullback ou... Tá. Então deixa eu te explicar então como é que funciona. Como é que a gente olha os movimentos gráficos. Veja só. Deixa eu deletar essas linhas aqui. A primeira coisa que a gente precisa identificar, Cleitinho, são as regiões importantes do gráfico e onde o gráfico ele fez correções e onde ele tem um movimento liso, um movimento fluido ou liso. Isso é de extrema importância a gente observar. Vou baixar o tempo gráfico aqui, colocar para 30 minutos, para você ver, ó. Esse aqui é o Dolfut, é o dólar. Pelo M30, a gente tem aqui o gráfico de 30 minutos. Ele fez aqui, ó, fez um movimento liso. Aqui ele dá uma travada, volta, faz um pullback, faz uma reversão e começa a brigar aqui para cima. Depois ele não consegue subir e cai. E aqui a gente tem outro movimento liso, ó. Aí ele faz uma reversão, faz outro movimento liso, faz uma correção, outro movimento liso, faz outra correção, outro movimento liso. O que é movimento liso? Movimentos da mesma cor. E assim ele vai fazendo as suas correções. Vou ampliar aqui o zoom. Então, para você entender, o último movimento do M30 aqui nesse cenário aqui, ó, é essa movimentação aqui, ó. Tá vendo? Você consegue identificar aqui que aqui a gente tem várias velas da mesma cor. Então o gráfico está... Quando você fala que é o último movimento é de queda ou de alta, tanto faz? Tanto faz. Então aqui eu estou analisando esse último movimento aqui antes dele voltar a subir. Correto? Então esse movimento liso aqui, ó, é a última movimentação fluida dele. Essa última movimentação fluida, ela acontece depois dessa correção. O que é a correção? Quando você olha para trás no gráfico, você vai ver um gráfico que estava em queda, tá vendo? Estava caindo, tá vendo? Não estava caindo? Aqui ele cai e faz correção, cai e faz correção, cai e faz correção, não é isso? Sim. Tá, então aqui, ó, ele fez uma quedinha pequena e corrigiu, ó. Corrigiu quase a queda toda e depois ele empurrou para baixo. Tá, então essas velinhas verdes aqui é o que a gente chama de correção ou pullback. Tá? Beleza. Então esse movimento aqui é um movimento fluido, um movimento liso. Porque no meio dele não teve correção. E, por exemplo, se essa vela minúscula aqui, ó, que é quase um doji, se ela eventualmente tivesse ficado verde, só ela, sozinha, a gente quase que ignora ela no movimento fluido. O movimento fluido, ele é interrompido quando ele tá aí ele faz uma volta assim, ó. Aí ele aí ele faz outra volta assim, tá vendo? Então essa volta é a correção ou é o pullback, é o que a gente chama de quebra daquele movimento de tendência, daquele movimento de queda ou movimento de alta, tanto faz. Beleza, então esse é um princípio básico para a gente entender o gráfico, para você definir se esse gráfico está em tendência de queda ou em tendência de alta. Sim. A partir do momento que você consegue enxergar os últimos movimentos lisos, fluidos.
E também, obviamente, consegue enxergar os movimentos em que houve as correções. A correção, ela se torna uma região de suporte ou resistência, conforme o caso. Então, nesse cenário aqui, ó, o gráfico caiu, aí ele fez essa correção. Sim. Quando ele faz essa correção, toda essa região aqui, ó, ela se torna uma resistência, porque o gráfico caiu. Quando ele volta a subir, ó, ele começa a subir, ele vai chegar aqui, ó, ele vai dar uma travada. Ele pode travar aqui, pode travar aqui ou pode travar aqui. Ele vai fazer uma correção, vai brigar depois para tentar quebrar essa região novamente. Se ele não consegue quebrar, ele faz uma falha e volta a cair de novo. Então essas zonas de correções, ela é importante porque elas se tornam suporte ou resistência, tá? Aí eu consigo também definir o que é uma reversão ou não. Reversão é quando o gráfico ele faz fechamento acima do último movimento fluido. Lembrando, aqui eu estou pelo M30, o gráfico fez esse movimento e caiu. Tentou fazer fundo novo, ó, aqui, ó, não foi. Tentou subir, não foi. Corrigiu, veio aqui embaixo e voltou a subir. Pam, 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 pam. Até aqui, o que a gente chama essa volta aqui? Pullback. Pullback de 100%. Isso, perfeito. Pullback de 100%. Só que quando o gráfico faz um pullback de 100%, ele corre um risco muito grande de fazer uma reversão. Que ele poderia ter chegado aqui, tá vendo que deixou uma vela vermelha? Sim. Tá vendo essa vela vermelha? Por quê? Por causa dessa região aqui, ó. Consegue ver isso? Sim. Aí testou lá, aí ele poderia ter feito isso aqui, ó, tchom, e lá embaixo de novo, ó. Só que ele segurou lá em cima, dentro da zona de suporte, de resistência, aliás. Então, aqui, essa região aqui, ó, toda essa região aqui, ó, se tornou uma zona de resistência. Lembrando que a resistência está na cabeça da gente, o chuveiro, lembra do chuveiro, ó. Então o gráfico ele subiu, bateu dentro da resistência, entrou dentro da resistência, aí ele poderia ter caído, ó, ter vindo aqui embaixo, ó. Tum. Só que ele não foi. O que ele fez? Ele segurou dentro da zona de resistência e tuf, quebrou para cima. Quando ele quebra para cima, ó, aqui, ó, aqui é o último movimento fluido, não é? Sim. Isso. Quando essa vela aqui, ó, tá vendo essa velinha aqui, ó? Essa vela conseguiu fechar acima da região. Então ele conseguiu fazer o quê? Uma reversão. Reversão. Então como é que funciona a reversão? Então a gente tem o último movimento fluido, ó. Tá aqui o último movimento fluido. Tum, tum. Tum, tum, tum. Aí o gráfico tá subindo. O gráfico tá subindo. Subindo. Ah, para mudar de cor, rapaz. Subindo. Tchum. Ele entra dentro da zona. Ó, pum. Fechou acima. Reversão. Reversão. Tá? Aí você sabe que ele faz a reversão. Junto com a reversão vem uma ignição. Correto? Sim. Depois da ignição vem o quê? Tem que vir um pullback. Aí vir uma tendência. Beleza, isso mesmo. Aí vai vir um pullback, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. E esse pullback precisa ficar acima dessa região. É o mais interessante. Só que lembrando que toda essa região aqui é zona de pullback. Esse pullback pode vir aqui, pode vir aqui, pode vir cá embaixo e depois voltar a subir. Certo? Então, isso você tem que saber. Aí, a questão é, você pode... Ah, mas onde que eu vou entrar? Não importa, agora não é a hora de saber onde você vai entrar. Você só tem que saber que o pullback ele pode ser em todos esses cenários. Se ele vem, fecha aqui embaixo, aí ele faz exaustão de movimento. Depois eu vou falar mais sobre isso. Então ele conseguiu fazer uma reversão aqui.
Sim. Tá vendo? Viu, ó? Sim. Reversão. Depois da reversão, você falou que vem o quê? Vem um pullback. Isso. Consegue ver esse pullback? Consegue enxergar o pullback? Essa Não vela teve, verde né? aqui, ó, terminou aqui, não terminou? Terminou. Olha onde que a outra foi, ó. Ah, você já conta com a sombra da. A sombra indica que o gráfico foi lá embaixo e voltou. Agora veja só. Tá vendo que a gente tem... Aí aqui eu vou sanar a sua dúvida. Vou até ampliar, deixar bem grande. Você falou que essa vela aqui fez reversão, correto? Sim. Porque o corpo dela fechou acima dessa região. Beleza? Sim. Agora, a gente tem essa vela aqui, ó, e essa outra vela. Aqui a gente só tem sombra. Sim. Então essa sombra aqui, ela não é para nós considerada como reversão. O gráfico não foi lá em cima e voltou, Foi. mas não fez reversão na sombra. Só fez reversão nessa vela aqui, ó. Só nessa aqui, ó, porque o corpo dela fechou acima da região. Agora essa daqui eu não considero que ele completou o movimento. O movimento só é completo quando o corpo fecha acima ou abaixo da região. Sim. Aí você me perguntou sobre a sombra no pullback. Isso. Vamos tentar rever essa pergunta sua. Deixa eu ver aqui. Tranquilo. Posso contar com o pullback? Posso contar com o pullback, com o corpo da vela ou a sombra dela? Não. Aí nesse caso aqui, ó, aqui essa vela fez reversão, ó. Tá certo? Agora a outra vela fez o pullback. Por que eu sei que fez o pullback? Por causa da sombra. O que quer dizer? Que o gráfico, ele fez... O gráfico nasce aqui, ó. Essa vela do M30 nasce aqui. Ela nasceu acima, nasceu com gap de alta. Ela quer dizer que fez esse movimento aqui, ó. Veio aqui embaixo e depois voltou para cima. Então essa sombra aqui que você está vendo, ela só está dizendo que o gráfico deixou esse rastro. Ele fez esse movimento e depois voltou a subir. Consegue entender isso? Perceber isso? Sim. Agora, ele poderia ter deixado um corpo de vela, feito esse movimento aqui, ó, e vindo aqui embaixo, ó. E aí deixado o corpo de vela abaixo dessa região, ó. Aí se ele faz esse movimento aqui vermelho, ele ficaria ruim. Ele aí até então, a zona de pullback dele seria essa região todinha aqui, ó. Por que essa região aqui, ó? Porque essa aqui é a região que o gráfico fez a correção, então ela se torna zona de pullback. Se ele fechasse abaixo da região, ele fazia a exaustão. Essa vela que fechou acima, fazendo a reversão. Depois da reversão vem o pullback. Aí se ele vem no pullback caindo e fecha abaixo da zona de pullback de alta, aí ele está fazendo uma reversão. Aí já era movimento de alta. Ele vai cair e vai buscar o fundo lá embaixo. Tá? Então, esses detalhes a gente precisa ter eles em mente, porque o gráfico às vezes faz isso. Ó, então vamos. Aí no M30, ó, ele fez, esse aqui é o último movimento fluido, ó. Fez reversão. Depois da reversão ele faz o pullback. Depois do pullback vem o quê? Tendência. Pegou. Aí o que a gente tem? Outra região aqui que pode segurar o gráfico, ó. Tá vendo? Tá vendo? Olha o tanto que isso aqui, ó, criou isso aqui se tornou uma resistência. Uma caixinha. É, uma caixinha. Aí o gráfico entra dentro dela e vai embora. Fechou acima. Perfeito.
Ele fecha acima, fechou acima desse topo anterior. Então, até então, quando a gente não tinha essas velas aqui, ó, isso aqui era um topo. Então, se ele fecha acima do topo, beleza, está confirmando o movimento de alta. Então, fechou acima do topo, o que ele vai fazer agora? Pullback. Olha só onde ele fez o pullback, ó. Ó. Tudo isso aqui era zona de pullback. Aí ele veio, voltou a subir, entrou para dentro da região um pouquinho, já expulsou, tentou ir, não foi, voltou, não conseguiu entrar, tentou entrar, não conseguiu e agora começa a aparecer vela verde. E foi embora para cima. Então, esse pullback aqui é o melhor pullback porque ele fica acima dessa região aqui, ó. Da caixinha. Da caixinha. É o melhor pullback. Agora, se ele desce e fica aqui dentro, aqui, ó, aí fica ruim. Não, Isabela, deixa aqui. Fica ruim que ele poderia fechar aqui abaixo. Mas ele poderia vir aqui, tentar ir, deixar sombra e voltar a subir. Se ele deixar uma sombra, se ele deixa uma sombra aqui, nessa região, ó, vou desenhar aqui uma vela. Vou desenhar aqui. Aqui é uma vela vermelha. E ele deixou aqui uma sombra, ó. Tá vendo? A zona de pullback é toda essa região aqui, ó. Correto? Sim. Aí ele tenta sair dela para baixo. Tenta sair dela para baixo. Ele tenta sair dela para baixo. Nesse movimento aqui. Mas imediatamente o gráfico expulsa para cima. Aí deixou a sombra. Então nesse cenário aqui, Cleitinho, a gente considera o corpo da vela. Então nesse cenário, a gente sabe que embora o gráfico tentou fechar abaixo dessa região, ele não conseguiu e o corpo da vela do M30 ficou dentro da zona de pullback de alta. Entendi. Entendeu? Entendi. Então são muitos detalhes, mas isso você vai vendo, revendo, revendo, fica automático para você, né? Sim. Então vamos subir. Aqui a gente tem outra região aqui de pullback, ó. Vou marcar essa aqui. As região aqui pesada de pullback, ó. Aí o gráfico quebrou, ó. Quebrou e foi embora. Para cima. Passou direto, foi buscar essa região aqui, ó. Tá vendo aqui? Buscou essa região. Aqui, ó. Tudo isso aqui é o que? Zona de pullback de alta. Sim. Aí ele tenta passar, não passou. Tá aí tudo bem. Aí ele segurou aqui bem aqui em cima, ó. Um pouco ele explodiu para cima. Fez ignição. Depois da ignição, ó. Onde é que veio o pullback? Ele voltou aqui, ó, no corpo da vela, ó, no topo anterior, ó. Esse é o melhor pullback, ó. Só que como ele deu essa espichada grande, aí ele deu uma espichada grande para baixo. Ele fez uma correção de 100%, quase 100%, ó. Velona verde, depois velona vermelha, ó. Corrigiu quase tudo, ficou só esse pedacinho aqui, ó. Mas o topo anterior segurou, ó. E aí ele foi embora para cima. Viu? Aí, ó, olha o tamanho da sombra que deixou. Quer dizer que ele veio com um pouco. Quando chegou aqui, entrou força verde. Aí terminou aqui, ó. Aí entrou força verde, foi lá em cima. E entrou força vermelha. Tum. Tá vendo? Deixou sombra, ó. Aí o gráfico aqui nesse momento ficou ruim. Que depois aqui, ó, entrou força vermelha, foi lá embaixo. Olha que saco. Aí depois entrou força verde. Aí ficou brigando aqui, ó. Aí conseguiu ir um pouco para cima
empurrou para baixo de novo. Esse tipo de movimento aqui está característico de que esse gráfico está começando a perder força para poder cair, podendo desfazer todo esse movimento aqui, ó. Vamos ver o que tem pela frente. Ó, vamos analisar aqui, ó. O último movimento fluido é esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, até lá em cima, tá vendo? Embora tenha algumas velas vermelhas no meio da estrada, mas a gente vai considerar isso aqui como o último movimento, ó, de alta. Beleza? Correto? Cleitinho, tá me ouvindo? Oh, tô aqui. Ah, beleza. Então vamos lá, ó. Aqui, ó. Mais um sanando a sua dúvida. Esse aqui é o movimento fluido. Não tá tão fluido, mas é. Tem uma vela vermelha no meio da estrada. O gráfico tá com a tendência larga, ó. Muito ruim gráfico assim. Mas é o movimento. É isso que eu quero mostrar para você. Tá vendo que ele caiu? Veio essa velona agressiva. Foi lá embaixo. Viu que foi lá embaixo? A sombra? Sim. Mas e o fechamento? O fechamento fechou acima da região? Fechou. Fechou. Então quer dizer que ele quase falhou. Quase confirmou a falha aqui em cima. Mas não conseguiu. Aí o fechamento ficou acima da região. Se o fechamento fica aqui dentro, ainda era zona de pullback. Agora se o fechamento fica aqui, ó, aí ele poderia, a chance dele cair era muito maior. Podia vir buscar aqui, ó. Aí a sombra, tá vendo? A gente ignora ela, a sombra, nesse cenário. Aí, ó, viu? Olha aqui, ó. Só o fato dele ter fechado dentro da região, o que ele fez, ó? Empurrou o gráfico lá pra cima. Empurrou o gráfico lá pra cima e fez topo novo, ó. Esse aqui é o último topo, ó. Consegue perceber que é o último topo? Sim. Aí, quando ele faz esse movimento, depois ele vai fazer um pullback. Esse pullback tem o ideal que ele fique acima dessa região aqui, ó. É o melhor pullback. Podendo vir, dá pra gente aceitar ele até aqui, ó. Até aqui, ó. Tá? Aí a gente tem um movimento fluido aqui pequenininho, ó. Aí a gente tem toda essa zona aqui como zona de pullback. Pra cima. Beleza? Beleza. Então vamos ver o que aconteceu pra frente. Fechou acima. Fechou acima, ó. Veio o pullback. Aí o pullback ficou bem lá em cima, nem veio testar a região. Perfeito. Aí, o que a gente faz? Vou remanejar essas linhas. Aí, ó, tá vendo? Ó, olha a região de pullback. É essa região aqui agora, ó. Fechou acima, ele tem que testar essa região. Se ele fechar abaixo dessa linha preta, eu vou mudar a cor dela para facilitar aqui a identificação. Se ele fechar abaixo dessa linha vermelha, que já não vai ficar vermelho, vai ficar verde. Se ele fechar abaixo da linha verde, a gente tem um movimento de exaustão. Tá? Então o pullback, a zona de pullback é, ele faz esse movimento aqui para cima, ou ele faz esse movimento aqui no meio para cima, ou ele faz esse movimento aqui, bate aqui, podendo até deixar sombra e vai para cima. Tá vendo que a gente tem três opções de pullback. Beleza? Sim. Então vamos ver a próxima vela, ó. Pullback. Ó, o pullback, ó. Respeitou, tá vendo? Ó? Ele fez o pullback. Agora o que a gente quer para esse gráfico? Para ele sustentar esse movimento de alta. Que ele continue e feche acima dessa região. Então vou pegar essas duas linhas e colocar lá, ó.
Essas duas não, essa aqui, linha aqui. Colocar lá em cima. Então o que a gente quer? Que ele feche lá em cima. Ó. Próxima vela. Perdendo força. Ó. Tá vendo? Ó? Essa vela vermelha aqui, ó, ela não podia acontecer. Ela é um atraso de vida para o movimento de alta. Mas ainda assim, se o gráfico continuar lateral aqui, nessa região onde ele está, lateral aqui, ainda é zona de pullback. Para cima. Ele pode fechar aqui dentro, ainda é zona de pullback. Agora, se ele fecha aqui abaixo, aí já era. Se ele fechar aqui abaixo, o que ele vai fazer? Ele faz a ignição, depois ele faz o pullback e ele vai buscar essa região aqui embaixo. Consegue perceber isso? Fechamento abaixo da linha verde. Depois ele vai fazer o pullback. O ideal do pullback é até o fundo, mas pode vir até aqui. E depois ele vai buscar essa região aqui. Tá livre. Porque tá liso, tá vendo? Uhum. Então vamos ver. Ó, ele tentou ir. Beleza, até então, bacana. A próxima vela, ó. Gap de baixa. Olha para você ver. Essa vela vermelha fechou dentro da região, ó. Sim. Nesse cenário aqui, Cleitinho, ele tentou sair e voltou para dentro da região, ó. Nesse cenário aqui, ainda é região de pullback de alta. Porque o gráfico pode subir. Agora, se o corpo da vela fechar abaixo da linha verde, aí já era. Foi embora para baixo. Aí vamos ver se ele vai buscar aqui. Ó, ele faz, o que eu falei para você? Ele faz ignição. Depois da ignição vem o pullback. Que aí depois tem que ir embora. Agora, se esse pullback vem, fica aqui dentro aqui, e aí ele vaza aqui e fecha aqui acima, o que quer dizer isso? É outra reversão? É exaustão. Exaustão. O Exaustão. que é realmente é exaustão? Final de movimento. Cansa. Ai, tô cansado. O gráfico ele tenta fazer um movimento para baixo, depois ele sobe e não consegue cair. Aí ele faz exaustão. Entendeu? Só um momento, Clepson. Só um momento, Clepson. Tá. Ó, o gráfico fez esse movimento de alta, voltou para fazer o pullback, não voltou? Voltou. Qual que era o próximo movimento dele? Não era esse aqui? Era. Ele foi lá em cima? Não. Ficou no meio da vela anterior, ó. Quando essa vela faz esse movimento aqui, ó, quer dizer que ele está fazendo exaustão. Ele não conseguiu nem testar o topo para poder falhar. Porque às vezes ele faz esse movimento, faz o pullback, testa lá e não passa. Aí isso aqui a gente chama de falha, não é? Sim. Aí ele não foi lá para poder fazer a falha. Ele fez exaustão. A exaustão sempre vai ser no meio das linhas entre pullback? A exaustão, a exaustão vai ser o seguinte. Ele está no movimento de alta. Ele fez esse movimento aqui, voltou, fez o pullback. Aí ele tinha que ir lá para cima. Aí não foi, ele fica no meio da estrada. Ou seja, o pullback, esse pullback aqui, ó. Aqui não é um pullback para continuar alta. O pullback não teve força para seguir. Sim. Aí ele cansou. Se não soubesse, ia falar que era um pullback de 30, né? Mas aí não. Aqui o pullback de 30, você teria que ignorar esse movimento aqui. Porque até então esse movimento aqui era um movimento de alta. Então não dá para falar que é pullback de 30. Sim. Pullback de 30, de 33, ele faz isso aqui e faz uma voltinha pequenininha, depois desce. Uma voltinha pequenininha, depois desce. Esse é o pullback de 33. Ele tem que estar em queda. Se ele estivesse fazendo isso aqui, ó, aí tudo bem. Mas o gráfico estava subindo. Conseguiu perceber a diferença? Entendi agora. Mas vou te mostrar mais casos. Bom, então o gráfico ele fez exaustão aqui e caiu. Então tudo indica que ele vai corrigir esse movimento aqui, ó. Tá vendo? Ó? Não é o último movimento lisão que levou ele lá em cima?
tudo indica que ele vai vir aqui, ó. Vamos ver se vai vir mesmo? Sim. Olha lá, vetor. Ah, eu estava explicando, ó. Depois que ele rompeu esse fundo, fez ignição. Depois da ignição vem o quê? O pullback. Ó. Aí já inverteu. Agora o pullback é para cair. Fez esse movimento de alta e agora caindo, ó. Tá vendo, ó? Quebrou o fundo, ó. Tem tudo para ele embaixo. Ó, quase foi, lambeu, mas praticamente ele cumpriu. Você consegue ver que ele desfez esse movimento quase 100%? Sim. Então, quando ele faz exaustão ou quando ele faz uma falha, ele vai corrigir pelo menos 100% do último movimento. É dentro desse cenário que a gente pega nossas entradas. A gente pega ou a exaustão ou a falha. A exaustão é mais difícil de pegar. Você fica com medo. Porque na exaustão, o gráfico ele pode vir aqui em cima. Aí você vende aqui, ele vai lá em cima e você fica negativo. Fica ruim. Horrível. Mas quando é uma falha, ele testa aqui e cai. Aí você consegue ficar com um stop bem pequeno, curtinho. Você vai vender aqui na região de a falha e esperar ele cumprir o movimento todinho para baixo. Aí vamos ver o que ele fez. Voltou, fez outro pullback e caiu de novo, ó. Olha lá, cumpriu literalmente tudo isso aqui, ó. Agora, Cleitinho, a sua habilidade é saber o que vai acontecer a partir daqui para frente. Se ele fizer uma falha aqui, ele vai buscar lá em cima de novo. Agora, se ele quebrar esse movimento aqui, ó, e fechar aqui abaixo, o que ele vai fazer? Ele vai cair. Aí ele vai cair. Qual a região que a gente tem que ele vai buscar? Essa região. A última linha preta lá. Essa região aqui e depois lá embaixo. E depois lá embaixo. Entendeu? Sempre é bom colocar essas duas linhas, né? Pra marcar uma linha de resistência, né? Isso, porque é a zona, né? Eu gosto de marcar assim pra eu poder enxergar a zona. Entendeu? Agora, o gráfico testou aqui, não testou? Testou. Bom, esse primeiro teste a gente não faz nada. Vou te explicar como é que a gente espera uma falha. O gráfico está caindo. Testou. Ele vai fazer um pullback, ou seja, um movimento de alta. Pode ser até aqui, até lá em cima, não importa. E aí o ideal é que ele volte lá embaixo e testar a região de novo. Se ele não passar, a gente compra, põe um stop no fundo e espera que ele, primeiro movimento que ele feche acima da última correção, faça o pullback e vai até o topo. Ou então ele testa aqui a última região, faça um pullback curtinho, quebra e vai embora para cima. Ou então ele vem aqui, aí pode voltar aqui tudo de novo, corrigir sempre para depois voltar a subir. Então tem várias coisas que podem acontecer, mas não preocupa com isso. Só estou te dando um panorama, porque depois a gente vê detalhe por detalhe, movimento por movimento. Tá? Por isso que eu falo para vocês, assiste os vídeos, porque vai ajudar a fixar na memória de vocês. Então, a gente quer pensar numa falha aqui para a gente comprar para cima. Só que essa falha, a gente precisa esperar o gráfico fazer um pullback, ou seja, fazer um movimento de alta, depois testar a região. Se ele testar a região não passar, a gente compra e espera um movimento lá em cima. Agora, se ele passar e romper, a gente espera o pullback para poder vender para ele cair. Beleza? Beleza. Então vamos seguir o gráfico. Ó. Olha o pullback acontecendo. Olha a volta. Opa! Não conseguiu passar. Nesse cenário aqui, ó, a gente pode... Deixa eu deletar aqui. Nesse cenário, a gente tem uma compra aqui, ó. Tá vendo? Na setinha verde. E o stop fica aqui, ó. Abaixo dessa sombrinha aqui, ó. O que a gente...
Na hora que eu clicar no botão de compra ou de venda, automaticamente o stop vai junto? Não, não vai não. Você que coloca. Mas aí, se você tiver com dúvida, mais na frente a gente. Porque quando você entra com a operação, ele fica aqui uma linhazinha que é o lugar onde você pegou. Aí você clica, arrasta para baixo, se você comprou, clica, arrasta para baixo, você posiciona o stop de perda e clica, arrasta para cima, você posiciona o stop de ganho. Depois você me lembra que eu vou te mostrar como funciona isso. Então vamos seguir. Então o que a gente quer agora? Ele está falhando, a gente quer um fechamento acima aqui, ó. Tá vendo? O último movimento fluido, ó. A gente quer um Sim. fechamento acima, que é a reversão curtinha, para ele fazer o pullback e ir embora para cima. Se ele não fechar acima, a gente pega o stop e coloca no 0 a 0. Então, vamos lá. Ó, não foi para cima lá e voltou tudo, tá vendo? Aí a gente teria colocado o stop no 0 a 0 e ele pegou nosso stop. Olha lá o tamanho da sombra, ó. Só que não passou. A gente teria comprado de novo e colocaria o stop aqui novamente. A sombra também pega o stop? A sombra é onde o gráfico foi e não ficou, Cleitinho. Não, é tipo, não que tá, eu coloco o stop, né? Aham. Pra parar, tipo, que o stop é o meu meio de segurança. É o seu limite de perda, né? Sim. Aí o corpo da vela ou a sombra da vela Não, o que stop é vai você ficar? que coloca. Se o gráfico ele for lá embaixo, seu stop está aqui. Se o gráfico for lá embaixo, ele pega seu stop. E se ele pegar seu stop e voltar a subir, ele te tirou da operação. Não importa se seja o corpo ou a sombra. É, ele vai pegar seu stop, onde é que tiver. Se ele Ah, for lá, beleza. ele pega seu stop. Beleza. Entendeu? Entendi. Você não fez nenhum simulado ainda não, né? Não. Precisa fazer, viu? Te ensinei outro dia como faz simulado. Ah, tinha outra plataforma que você falou que era para baixar também. Mas Ativo. nesse aqui você tem o simulado. Eu expliquei pra você aqui, ó, como Aham, carregar o simulado e tudo, replay de mercado, tá vendo? Ó? aham. Precisa fazer isso, Cleitinho. Tem que dedicar mais, tá? Porque essas dúvidas suas é dúvida de operacional, entendeu? Aí você vai ver isso na prática acontecendo. Se for o caso, outro dia a gente faz um simulado com você. E eu já fiz alguns simulados com vocês e eu posicionei stop. Tem vários simulados aí que eu fiz, as últimas Sim. aulas foi com simulados. Se você rever elas, você vai entender onde que fica a operação, onde fica o stop. Teve eu tô lembrando que o gráfico pegou o meu stop, depois eu entrei com a operação de novo, para você ter noção, tá? Mas aí, ó, a gente tem região de falha, a gente quer que ele vai lá para cima. Agora, se ele fechar abaixo, ele vai fazer um pullback de queda e vir buscar essa região. Vamos ver o que está acontecendo. Até agora, ó, pegou o stop de novo, ó, gráfico ruim, ó. Opa, conseguiu fechar abaixo, ó. Essa vela aqui fechou abaixo, tá vendo o corpo dela, ó? Sim. Tá vendo? Essa vela Sim. aqui fechou abaixo da região, tá? Hein? Só um minutinho, Sim. Cleitinho. Ó, fechou abaixo. Com o fechamento abaixo, ele não foi. A gente quer agora esperar o pullback, essa região de fechamento. Sim. Pera aí, deixa eu pegar a minha linha aqui que vai ficar mais fácil. Aqui é região de fechamento. Espero que ele faça isso aqui, vai lá e volta a cair. É esse o movimento que a gente quer, tá? Então vamos lá. Ó, fez o pullback nessa vela aqui, ó. Tá vendo aqui? Pullback. Sim. Aí aqui a gente tá vendido, ó. Vender nessa sombra aqui, nessa pontinha aqui. Tá vendido.
com stop por aqui. O stop aqui em cima e esperar para ver se ele cai todinho até aqui, ó. Tá? É essa região alvo, podendo entrar dentro dela, ó. Oi. Pera aí, só um minutinho. Então vamos ver se ele fez esse movimento. Ó, caindo. Muita preguiça. Muita preguiça. Ah, acabou. Esse foi o dia de hoje. O dia de hoje. Aí encerrou. Tá vendo? Aí amanhã vamos ver se ele faz esse movimento. Ai, ai, vamos analisar isso aqui, ó. Vamos pegar aqui em cima aqui, ó. Ó, vou excluir as linhas. Opções de estudo, excluir. Ok. Vou marcar essa região aqui. Está pelo M30. Olha aqui, ó. O gráfico estava em queda, caiu, fez o pullback de queda, caiu de novo, ó. Aí não passou, tá vendo, ó? Quando não passa, ele faz o quê? Ele faz uma Cleitinho, cadê você? É o microfone aqui, tá? Quando ele não passa, ele faz uma falha, né? Isso. Ele faz a falha. A falha normalmente vai fazer ele corrigir 100%, tá vendo? Sim. Podendo fazer a reversão. A reversão é quando ele fecha Acima. aí, ó. Fechou acima? Fechou. Aqui. Fechou, Zé. Fechou? Fechou, né? Fechou. Fechou. Depois vem o que? Depois vem um pullback. A região de pullback é isso aqui, ó. Tudinho, ó. Viu que ele quase foi lá no fundão? Sim. Tá vendo? Cara, eu estou falando de pullback muito próximo, né? É. Ele podia vir até aqui, ó. Até aqui. E depois ir embora pra cima. Uhum. Aí foi embora pra cima. Depois ele fez outro pullback grandão. E empurrou pra cima. E foi comprado. Aí, ó. Pullback. Depois do pullback vem a tendência, né? Isso. Ó. Porque a entrada sempre vai ser essa, né? Depois Ó. do pullback, aí você entra, né? É reversão. Aí depois vem a tendência. Essa é a técnica. Sobe, ó. Corrige. Tá vendo? Anda pra cima e corrige, ó. Ó. Olha que beleza, ó. Foi embora. Andou pra cima, corrige, ó. Pra cima, corrige, ó. Pra cima, corrige. Aí, ó. Aí terminou o dia, no dia anterior ele nasceu com gap de baixo. Mas aqui, ó, tudo isso aqui é zona de pullback ainda. Ele podia vir até aqui embaixo, que ele estaria fazendo correção desse último movimento, né? Tá vendo? Sim. E aí, quando ele vai, ele tem que fechar acima. Se não fechar acima, ele falha. Concorda? Sim. Sim. Olha lá, ó, não conseguiu fechar acima de primeira. Aí ele fez um pullback aqui nessa regiãozinha aqui e pá, pra cima. Foi.
Aí foi, ignição, pullback. Aí uma falha aqui, ó. Essa aqui é a falha. Essa vela aqui, ó, tinha que ir embora para cima. Como ela não foi, qual que é o último movimento? É esse movimento aqui, ó. Ó. O último movimento é esse cara aqui, ó. Aí eu tenho que te mostrar aqui, ó. Essa vela aqui, ó, ela fechou dentro ou fora da zona de pullback de alta? Fora. Fechou abaixo, não fechou? Foi. Então ele fez o quê? Reversão. Também, mas ele fez uma exaustão junto com a reversão. Ixi. Por que da exaustão? Porque o último movimento dele é esse aqui, ó. Foi. E aí ele cansou, fechou abaixo, então ele exauriu, ele não teve força para seguir a alta. Aí ele fecha abaixo, ele está exaurindo a força, exaustão, e também está fazendo a reversão desse último movimento aqui, ó. Nesse cenário ele vai ter força para vir aqui embaixo, podendo chegar até aqui, ó. Vendo? Até essa região. E se ele passar aqui, ó, aí ele vai até aqui. Tá vendo? A gente tem que tentar enxergar e ler esses movimentos. Sim. Então deixa eu marcar aqui, ó. Fez exaustão, vamos ver. Aí depois da exaustão acumulada com a reversão, depois da reversão vem um pullback. Aí o pullback. Aí voltou. Aí, ó, aí é saco isso aqui, ó. Por quê? Ele faz exaustão, volta para fazer o pullback de queda e não vai. Segura e volta a subir. Aí isso aqui é uma bosta. É uma merda. Isso aqui é bom a gente tomar stop. Entendeu? É. Porque a zona de pullback para cair era só até aqui, ó. Passou. Sim. Só dentro dessa regiãozinha aqui. Depois ele tinha que fazer isso aqui. Não foi, corta o trade, paciência. Aí ele fechou lá em cima. Agora o que ele tem que fazer? Pullback aqui e voltar a subir. Sim. Já mudou totalmente a visão. Olha lá, fez o pullback, jogou para cima. Jogando para cima, ele tem que ficar acima dessa região e ir embora. Só que ele já está perdendo força. Olha lá, olha que bosta. Merda. Ruim o gráfico. Aí falhou. Se ele falhou, ele tem tudo para vir aqui embaixo de novo, ó. Buscar essa região aqui, ó. Essa região. Ah, testou aqui, ó. Testou ela lá, ó. Ó. Quantas pessoas você chamou? 4. Testou. Aí, tentou passar, ó. Deixou até sombra e não conseguiu. Empurrou para cima. Aí ele pode vir aqui, travar aqui nesse fundo, cair. Aí virou uma bagunça, um peteco isso aqui. Eita. Olha lá, ó. Ó. Olha lá, ó, viu? Fez o pullback nesse fundo aqui, ó. Aí você só vai colocando linha e virando um monte de linha. Mas aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na primeira linha vermelha aí do dia, já era outro dia, né? Ah, não lembro. Não, tu vai pela. Ah, não. Ou tu não vai pela hora aqui de baixo? Não, aqui tá no mesmo dia. Ah, Viu? Aí, ó, foi lá embaixo, buscando lá, ó. Beleza? Então é isso. Quero fazer você entender esses movimentos.